Bom, vamos iniciar então a segunda parte da nossa aula. A gente vai falar agora sobre conceito legal de acidente do trabalho. Tá? Então a gente vai explicar aí o que a legislação fala sobre o que é acidente de trabalho, até onde ela abrange, o que a empresa é responsável pelo funcionário e aonde o trabalhador está protegido pela lei com relação à empresa onde ele está trabalhando. Conceito legal de acidente do trabalho. Bom, então vamos ver aí como que a legislação trata das doenças provocadas pelo acidente do trabalho. Basicamente, a gente tem duas categorias de doenças relacionadas ao acidente do trabalho. Nós temos as doenças profissionais e as doenças do trabalho. Qual a diferença entre elas? Vamos abordar a primeira aí. Doença profissional. Ela é determinada como diretamente relacionada à atividade e a ela inerentes. Resulta diretamente das condições de trabalho e que causa incapacidade para o exercício da profissão ou morte. Origem nos fatores de risco existentes no local de trabalho. Então, basicamente, para a gente poder entender o que é uma doença profissional, é aquela doença que está ligada à profissão que a pessoa escolhe trabalhar. Tá? Ou seja, ela vai exercer essa função, a probabilidade dela ter esse tipo de doença é muito alta. Vamos pegar um exemplo. Uma pessoa que resolve trabalhar em escritório. Né? Por exemplo, a função de bancário. Função de bancário, ele fica o dia inteiro na frente, com a mão digitando vários números ao longo do dia num pequeno teclado, né? Ou às vezes até um computador na frente dele, e ele tem que ter uma agilidade tem que ter uma agilidade para atender um número grande de clientes. E o que vai ocorrer ao longo do tempo? Ele vai ter uma lesão de esforço repetitivo, ou seja, a profissão em que ele exerce não evita com que ele tenha esse tipo de doença. Isso é doença profissional. Doença do trabalho, ele resulta das condições especiais de um ambiente profissional e que não possuem relação em lei. Ocorre em função das condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele, e como ele se relaciona também diretamente com o seu serviço. E a origem é baseada na negligência dos fatores de trabalho. Então vamos pegar na seguinte situação. A pessoa trabalha no chão de fábrica. Tá? E esse chão de fábrica é de uma indústria que produz altos índices de ruído. E esse trabalhador, vamos supor que ele trabalha na parte de inspeção de qualidade. Ele não fica lá próximo aonde a peça está sendo conformada, onde tem o maior índice de ruídos. Mas ele começa a ter uma perda auditiva porque ele está próximo do ambiente, ou ele não está se protegendo adequadamente, ou a empresa não fornece EPIs adequados para que ele possa se proteger. Né? Então, ele não está ligado àquela atividade que gera ruídos, mas aquele ruído vai prejudicar a sua audição. Então, isso é uma doença do trabalho. São os problemas que são negligenciados que estão em torno dele. Tá? Não é a profissão que vai levar ele a ter esse problema, mas o ambiente onde ele trabalha. Porque se ele for para uma outra indústria, aonde não tem esse tipo de ruído, e desempenhando a mesma função, ele não vai ter esse tipo de doença lá na frente. Então, isso são doenças relacionadas a doenças do trabalho. Tudo bem, gente? Bom, quais são os fatores de risco que pode levar a um acidente de trabalho que a legislação leva em conta? Nós temos aí as causas ergonômicas, né? Então, uma situação em que a pessoa não está num ambiente ergonomicamente favorável a ela. Nós temos as causas organizacionais, aí no caso é como o próprio ambiente de trabalho acaba influenciando essa pessoa. Por exemplo, se você tem um chefe que pressiona por resultados, né? Aquele chefe que é mais carrasco. Então, é a própria organização que faz com que você possa ser levado a ocorrer um acidente. Então, ele fala para você fazer uma determinada atividade que tem que ser rápido. E em um determinado momento você perde a sua ferramenta e acaba atingindo seu dedo. Ou seja, foi a causa organizacional, a pressão do chefe que levou que ocorresse um tipo de acidente. E aí, por fim, são os riscos individuais, né? Que a própria pessoa assume o risco. Aquele funcionário que fala, olha, eu vou fazer uma solda daquela peça, eu não quero usar nenhum tipo de óculos de proteção. Pô, mas você tem que usar. Não, eu não quero usar. Então, ou seja, o próprio trabalhador
assume esse risco de ocorrer algum tipo de acidente. Bom, em termos dos tipos de doenças profissionais, nós temos aí os agentes, tá? O que pode provocar essas doenças. Nós temos agentes químicos, nós temos os agentes físicos, nós temos os agentes biológicos. Não vou entrar muito em questão agora em relação a isso, porque mais para frente a gente vai ver na parte de higiene ocupacional como esses agentes podem causar doenças relacionadas à ergonomia e acidentes de trabalho. Mas só estou citando inicialmente. E o outro lado são as doenças propriamente ditas, né? Que são doenças do tipo respiratório e doenças cutâneas. Tá? Doenças cutâneas aí são situações em que a pessoa pode desenvolver uma alergia ou algum tipo de atividade que possa provocar algum tipo de lesão corporal, como um corte, por exemplo, e assim por diante. Bom, em termos de doenças do trabalho também, nós temos as doenças que são as categorias degenerativas, nós temos as doenças inerentes a grupo etário, nós temos doenças não afetantes e nós temos as doenças endêmicas. Vamos falar cada uma delas, tá? A doença degenerativa é aquela que a própria atividade começa a dar problemas de saúde na pessoa, tá? Como um exemplo disso daí, uma pessoa que trabalha como motorista de ônibus, né? Então ele fica o dia inteiro ali na rua, sofrendo pancada de lombada, rua esburacada, sobe em calçada quando tem que vai estacionar, alguma coisa do tipo. Então essas pancadas que vão dando na coluna dele, em um determinado momento da sua vida, ele vai ter que parar e se aposentar, porque ele vai ter um problema de coluna. Então, ou seja, a atividade de trabalho já vai provocando um impacto nele, em que ele pode acabar tendo que se aposentar. Tá? Inerente a grupo etário, né? É quando a pessoa realmente começa a atingir determinada idade, ele não pode mais desempenhar uma função. Vamos pensar o seguinte, você pega uma pessoa jovem, vai trabalhar aí numa casa de material de construção, e a função dele é o quê? Colocar areia no caminhão, colocar tijolo no caminhão, carregar peso o dia todo. Você vai fazer isso para uma pessoa que tem 60 anos, ele não tem mais condições de desempenhar essa função. Então, isso já está inerente ao grupo etário em que ele se encontra e que não pode mais desempenhar uma determinada função em si. Doenças não afetantes, né? São aquelas doenças que, mesmo que a pessoa sofra algum tipo de acidente, né? Ela não vai perder sua capacidade de trabalho, ela pode dar até continuidade sem ter que ser afastada. E, por fim, as doenças endêmicas, nas regiões de trabalho, né? Aí, por exemplo, a pessoa vai trabalhar lá no Amazonas, né? No Amazonas ele pode ter risco de contrair uma malária, por exemplo. Tá? É muito mais comum esse tipo de doença lá, por exemplo, do que na região sudeste, aqui no estado de São Paulo. Não que não possa ocorrer, mas a probabilidade é maior. Então, quando ele vai para uma determinada região, ele pode sofrer esse tipo de contaminação. Então, são doenças inerentes àquela região onde ele trabalha, por isso que são doenças endêmicas. Bom, falando aí em termos das normas e leis de segurança do trabalho, quem é que rege toda essa legislação no Brasil? Nós temos 4 órgãos responsáveis por isso. O primeiro deles vem lá do Congresso, né, que é a própria Constituição Federal, que rege essa legislação. Nós temos ainda a nível governamental a própria CLT, que a gente sabe que é a consolidação das leis trabalhistas. Nós temos as normas regulamentadoras, né? Aí nesse caso de normas regulamentadoras, sai do âmbito governamental e cai na classe de trabalhadores, né? Aí quem pode reger, no caso, é a BNT, pode ser feito por engenheiros, pode ser feito por outros tipos de especialistas que venham a contribuir nessa área, tá? Mas não fica a nível apenas governamental. E, por fim, as convenções internacionais, tá? Aí pode ser até normas regulamentadoras internacionais que possam interferir no âmbito nacional para poder fazer toda essa normativa interna no país,
com relação à segurança do trabalho. Bom, no Brasil, a lei que rege a questão de acidente do trabalho é a Lei 8.213 do ano de 91, tá? Ela é regida por alguns artigos que vai detalhando qual é a situação em que se enquadra um acidente, tá? Não adianta colocar só num capítulo único. Você vai ter alguma diferença que pode se enquadrar. Vamos estudar cada um deles. O artigo 1º fala que, né? Acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade do trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação. Então, aí ele já define o que é um acidente. Tá? Pode ser causa única? Pode, mas pode ser causa, uma sequência de causas que possa ocorrer isso? Também pode. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que se acidenta, escorrega e bate a cabeça. Foi uma causa única. Né? Agora, vamos supor aí que uma pessoa tropeça no chão, derrama um tipo de um líquido inflamável no chão, e esse líquido entra em contato com alguma parte quente de um equipamento, e ela produz uma fagulha e acaba explodindo. Ou seja, a explosão provocou danos na pessoa, ou quem esteja envolvido por dentro, mas foi uma sequência de situações que ocorreu aquele acidente. Então, o acidente não tem só uma causa única em si, às vezes pode ter uma sequência que provoque aquilo, mas desde que a pessoa passe por essa situação, de que tenha uma morte, um afastamento, ou que exija uma atenção médica para poder recuperar essa pessoa. E esse acidente, às vezes, também pode provocar uma lesão com perda de produção da pessoa, às vezes não pode nem mais desempenhar aquela função, tem que partir para outra, como ele pode também se recuperar depois de um tempo e voltar sem nenhum prejuízo maior, mas exige uma atenção médica por trás. Capítulo 2. Ele fala que é acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho, em consequência de. Então, antes de continuar por aí, vamos pensar na seguinte situação. O acidente de trabalho ele também ocorre dentro do horário de trabalho. Se a pessoa está dentro da empresa trabalhando, a empresa tem que ser responsável pela saúde desse trabalhador. Às vezes ocorre um acidente que não está nem na capacidade do que ele possa desenvolver. Não é a área relacionada a ele. Por exemplo, um cara trabalha no escritório, vai no chão de fábrica para fazer uma inspeção e de lá ocorre um acidente. A empresa está livre porque ele não faz parte do chão da fábrica. Isso não é verdade. A empresa tem que garantir essa segurança para o funcionário em qualquer ambiente em que ele esteja inserido, tá bom? Bom, em termos disso daí, nós podemos ter ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiros ou companheiros de trabalho, né? Aquela famosa, dar uma briga dentro da empresa, né? Isso é considerado um acidente e quem tem que ser responsável é a empresa, né? Então, o que ela tem que fazer numa situação de ter um funcionário mais nervoso? Aplicar uma sanção, né? Uma suspensão ou até a demissão dele. Outra situação, ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada no trabalho. Aí, mais uma vez, né? Uma situação também que reforça as vias de fato entre pessoas que estão no ambiente de trabalho e dentro da empresa, né? Ato de imprudência, de negligência ou imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. Aqui eu gosto de levantar uma situação, não vou falar nome de empresa, mas é uma empresa que explora petróleo, né? E eu ouvi esse relato, né, que ocorreu, que falava justamente em relação a isso, né? O funcionário, eles tinham uma bomba de pressão, né? E esse cano estava ligado a essa bomba de pressão e houve uma ruptura desse cano. Em vez do funcionário desligar a bomba para poder fazer o ajuste da peça, né? Um amigo dele pegou e falou: não, pode ficar sossegado que eu vou segurar a mangueira com o pé e a gente vai conseguir fazer esse reparo na peça, né?
O que aconteceu? A pressão foi tão forte que ele não conseguiu segurar a mangueira presa aos pés, ela escapou e pegou bem na mandíbula do amigo ao lado. E esse amigo veio a óbito, né? Então foi um ato de imprudência, de negligência do companheiro que estava do lado. Ato de pessoa privada de sua razão, né? Então você tem que... Qualquer coisa que uma pessoa faça e ocorra um acidente, mesmo que ela não tenha, como é que fala? Mesmo que ela tenha razão daquilo que ela fez, mas o provocou um acidente, a empresa ela é responsável por aquilo, ela não vai pagar uma indenização, mas ela tem que sempre evitar que um funcionário, mesmo que ele esteja meio revoltado no dia, ocorra alguma coisa. E por último, desabamento, inundação, incêndio e outras causas decorrentes de força maior. Né? Então essa situação aí é quando ocorre alguma coisa dentro da empresa, algum tipo de problema que venha a dar algum prejuízo ao funcionário, mesmo que não esteja ligado à atividade dele. A empresa é responsável por isso. Bom, artigo 3 da Lei 8.213. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade. Tá? Então, o que acontece? Um funcionário vai lá, acaba se contaminando ou tendo algum tipo de exposição a um agente e que isso provoque uma doença. A empresa é responsável por isso. Né? Então, pegar um exemplo aí, tá? Nós temos essa primeira situação que mostram pessoas que estão mexendo em um tanque com combustível, qualquer material que seja tóxico. Né? Uma outra situação aqui é quando um funcionário acaba ficando doente. Né? Aqui a figura deixa bem claro que ele telefona falando que não está passando bem e todo mundo na empresa não está bem, todo mundo está doente. Até agora a gente está vendo aí, no caso, a situação do Covid-19, né? E que a exigência é que as pessoas não fiquem trabalhando no local de trabalho, vá para algum local de trabalho remoto para não se contaminar. Aí o chefe chega e fala ali, né? Não sei se dá para enxergar muito bem, mas ele fala: você não vem trabalhar porque ficou doente? Essa desculpa é velha, mas ele mesmo está tossindo, ele mesmo está doente. Ou seja, o próprio ambiente de trabalho acabou propiciando uma contaminação dele. E a empresa é responsável por isso. Por isso que o trabalho remoto hoje, pelo Covid, foi amplamente adotado. Por quê? Porque se ocorre algum tipo de morte do funcionário porque ele foi exposto no local de trabalho, a empresa está lascada, né? Vai responder processo judicial por isso. Uma outra situação aqui é uma pessoa que está protegida e a outra não, né? Foi no local de trabalho que ele acabou tendo essa contaminação que foi o ruído excessivo. E, finalmente, aí, o último artigo, né? Que fala que o acidente também pode ser caracterizado como acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, né? Que situação engloba isso? Então vamos pegar a primeira aí. A primeira fala que na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. Então vamos pensar o seguinte: você tem um funcionário, esse funcionário ele é de uma empresa que faz manutenção e esse funcionário é enviado para ir trabalhar dentro de uma outra empresa. E lá dentro ocorre algum tipo de acidente de trabalho ou contaminação dele, por algum tipo de ruído, agente químico e assim por diante. É a empresa onde ele está trabalhando que é responsável por isso? Não. É responsável a empresa contratante. Né? A empresa contratante que vai ter que prestar os socorros, não em termos de socorros, né? Mas vai ter que pagar perante a justiça um determinado afastamento, se esse funcionário ficar afastado, se ele tiver que sofrer alguma indenização, quem vai pagar é a empresa contratante, não aonde ele prestou o serviço, né? Então, onde o funcionário ele é responsabilidade de quem contratou ele, tá? Não para quem ele está prestando serviço. Outra situação, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhes evitar prejuízo ou proporcionar proveito, né? Então, é aquele famoso, se tiver uma pessoa que entra lá dentro, mesmo que não seja para uma outra empresa, né? Você contrata, por exemplo, um pedreiro,
né, para fazer alguma determinada obra dentro de uma empresa e ocorre um acidente do trabalho, então a empresa que contratou o serviço desse autônomo é que está sujeita a sofrer sanções por parte judicial. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por dentro de seus planos ou para melhor capacitação da mão de obra, independente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado. Então, o que isso quer dizer? Você tem uma empresa, e essa empresa manda você para determinado local. Tá? Vai fazer um curso para poder se especializar, ou então você vai fazer algum tipo de serviço em uma outra empresa. Tá? Vai ele com o veículo da empresa ou com um veículo próprio, quem é responsável pela segurança desse trabalho é a empresa contratante. Tá? Então, se esse funcionário está no meio de uma rodovia e ocorre um acidente e ele tem que ser afastado, quem vai pagar as indenizações devidas é a empresa contratante. Tá? Então, isso está em legislação. E, por fim, aí nós temos acidente de trajeto, que é o acidente do percurso da pessoa, né, do local de trabalho, ou para qualquer outro tipo de locomoção, inclusive veículo do próprio segurado. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, a empresa ela é responsável pelo funcionário do momento em que ela sai para trabalhar até o momento do horário que ela chega. Então, se ela vai com o próprio veículo ou a empresa contrata um ônibus, um serviço de locomoção, e nesse meio tempo ocorre um acidente e ela tem que ficar afastada, quem é responsável por isso é a empresa contratante. Tá? Então, essa parte do artigo deixa mais amplo que o acidente de trabalho não precisa ocorrer dentro da empresa, ela pode ocorrer fora. E quais são as situações em que pode ocorrer um acidente de trabalho e que a empresa tem que ser responsável? Aí, beleza, se o funcionário vai lá, viajou para uma outra cidade, né? Acabou sexta-feira, está numa cidade lá turística, gostei da cidade, vou ficar aqui um final de semana, volto segunda para a empresa para trabalhar. E ocorre um acidente no sábado, por exemplo, sábado já não é horário de trabalho dessa pessoa. Então, se ela entrar com alguma questão de indenizatória porque ocorreu um acidente numa cidade que ele estava trabalhando, mas ele ficou lá um período a mais para se divertir, a empresa já não é responsável. Tá? Então, tem que ficar bem claro isso daí, tanto para o empregador quanto para o empregado. Ok? Bom, pessoal, então, vou dar mais um intervalo aí para essa parte da nossa aula. Depois a gente vai vir na terceira parte com os aspectos prevencionistas de acidente do trabalho. Um grande abraço e até breve.